Salve galera do bem, eu sou Gisele Silva Rubim e estamos aqui hoje para mais uma leitura da obra Urupês de Monteiro Lobato, hoje com o conto Pólice Verso. O conto narra a história do filho caçula do coronel Inácio Gama, o Inacinho, que também é chamado na obra de Nico, e que quando criança se divertia maltratando e machucando os animaizinhos da fazenda. Bom, a mãe do Inacinho encara o comportamento do filho como algo abominável, como atitudes de alguém muito cruel. Só que como o pai via ele dissecando o bicho o tempo inteiro, julgou que isso era um talento natural para cursar medicina, e então a história mais ou menos começa com esse tipo de decisão do pai, de colocar ele, encaminhar ele na vida, né, para ele cursar medicina e se tornar médico. O Inacinho se forma, volta para casa dos pais e começa a clinicar ali na cidade onde ele nasceu praticamente, né? E percebe-se durante o decorrer da história que ele tem uma certa afobação para ganhar dinheiro rápido. E a razão disso é porque ele tinha uma amante francesa que voltou para Paris e ele queria muito ir atrás dela. Então ele começa a enfiar os pés pelas mãos aí, tentando ganhar dinheiro mais fácil, né? Não vou dar maiores detalhes do conto, afinal de contas nós vamos ler, mas é um conto que ele é mais leve que os anteriores, não tão mais leve, mas é um pouco mais leve, e que traz alguns questionamentos sobre ética, seja na questão da criação de filhos, seja na questão do exercício profissional. Então, sem mais delongas, vamos ler esse conto de hoje. Pólice Verso, Monteiro Lobato. Dos 16 filhos do coronel Inácio da Gama, cedo revelou o caçula singulares aptidões para médico. Pelo menos assim julgara o pai, como quer que o encontrasse na horta, interessadíssimo em destripar um passarinho agonizante. Descobri a vocação de Nico, disse o arguto sujeito à mulher. Dá um ótimo esculápio. Ainda agorinha ouvi lá fora dissecando um sanhaço vivo. Hão de duvidar os naturalistas entremes que o homem dissesse dissecar. Um coronel indígena falar assim com este rigor de glótica é coisa inadmissível aos que avaliam o gênero inteiro pela meia dúzia de pafúncios agaloados de seu conhecimento. Pois disse, este coronel Gama abria exceção à regra, tinha suas luzes, lia seu jornal, devorara em moço o rocambole, as memórias de um médico e acompanhava debates da Câmara com grande admiração por Rui Barbosa, Barbosa Lima, Nilo e outros. Vinha-lhe daí um certo apuro na linguagem, distoante do achavascado ambiente glóssico da fazenda onde morava. Quem nada percebeu foi Dona Joaquininha, a avaliar pelo ar emparvecido que deu a cara. Dissecando, explicou superiormente o marido. Quer dizer destripando. E deixou você que ele cometesse semelhante malvadeza? Exclamou a excelente senhora compadecida. Lá vens com pieguice. Deixá-lo brincar que é da idade. Eu em pequeno fazia piores e nem por isso virei nenhum ogre. Outra vez, ogre. O homem nascera precioso. Este ogre devia ser reminiscências do ogre da Córcega, Napoleão chamado. Perdoe-lhe a guisa de compensação a parcimônia da esposa, cujo vocabulário era dos mais restritos. Dona Joaquina fechou a cara e quando o pequeno facínora entrou do quintal, pediu-lhes contas da perversidade asperamente. O coronel, que nesse momento lia na rede as folhas recém-chegadas, houve por bem interromper a ingestão de um flamante discurso sobre a questão do Amapá para acudir em apoio ao fedelho. Uma vez que será médico, não vejo mal em ir-se familiarizando com a anatomia. A anatomia está ali, rematou encolerizada a senhora, apontando a vara de marmelo oculta atrás da porta. Eu que saiba que o senhor me anda com judiarias com os pobres animaizinhos que te dissecam o lombo com aquela anatomia, ouviu, seu carniceiro? O menino raspou-se. O coronel retomou resignado o fio do discurso e o caso do sanhaço ficou por ali. Mas não ficou por ali a malvadez de Nico. Acautelava-se agora. Era às escondidas que depenava moscas. Brinquedo muito curioso, consistente em arrancar-lhes todas as pernas e asas para gozar do sofrimento dos corpinhos inertes. Aos grilos, cortava as saltadeiras e ria-se
de ver os mutilados caminharem como qualquer bichinho de somenos. Gatos e cães farejavam-no de longe aterrorizados. Fora ele quem cortara o rabo do mísero Joly da agregada Emiliana, e era quem descadeirava todos os gatos da fazenda. Isso longe. Em casa, um anjinho. E assim, anjo internamente e demônio extramuros cresceu até a mudança de voz. Entrou nesse período para um colégio e deste pulou para o Rio, matriculado em medicina. O emprego que lá deu aos 6 anos do curso soube-o ele, os amigos e as amigas. Os pais sempre viveram empulhados, crentes de que o filho era uma águia a plumar-se, futuro torre homens de Itaoca, onde vendida a fazenda então moravam. Nessa cidade tinham em mente encarreirar o menino para desbanque dos 4 esculápios locais, uns onagros, dizia o coronel, cuja veterinária rebaixava os itaoquenses à categoria de cavalos. Pelas férias, o doutorando aparecia por lá cada vez mais outro, desempenado, com tiques de carioca, esses sibilantes, roupas caras e uns palavreados técnicos de embasbacar. Quando se formou e veio de vez, estava já definitivo nos 24 anos. Não se lhe descreve aqui a cara, porque retratos, por meio de palavras, têm a propriedade de fazer imaginar as feições, às vezes, opostas às descritas. Dir-se-á unicamente que era um rapaz espigado, entre louro e castanho, bonito, mas antipático, com o olhar de Stuart Holmes, diziam as meninas doutoras em cinemas. No queixo trazia barba de médico francês, coisa que muito avulta a ciência do proprietário. Doentes há que entre um doutor barbudo e um glaubro, ambos desconhecidos, pegam sem tir-se no peludo, convictos de que pegam no melhor. Doutor Inacinho, entretanto, aborrecia aquele meio acanhado onde não havia campo. Isto aqui, contava em cartas aos colegas do Rio, é um puro degredo. Clínica escassa e malpagante, sem margem para grandes lances, e ainda assim repartida por 4 curandeiros que se dizem médicos, perfeitas vacas de Hipócrates, estragadores de pepineira com suas consultinhas de 5.000 réis. O cirurgião da terra é um doyen de 60 anos, emérito extrator de bichos de pé e cortador de verrugas com fio de linha. Dá iodureta a todo mundo e tem a imbecilidade de arrotar ceticismo, dizendo que o que cura é a natureza, estes rábulas é que estragam o negócio. Negócio, pepineira, grandes lances. Está aqui a psicologia do novo médico. Queria pano verde para as boladas gordas. Além disso, continuava, é-me insuportável a ausência de Ivone e de vocês. Não há cá mulheres, nem gente com quem uma pessoa palestre. Uma pocilga. As boas pândegas do nosso tempo, hein? Ora, aqui está. Ivone, os amigos, as pândegas foram o melhor do curso. Com mão diurna e noturna, manuseou-os a estes tratadistas de anatomia, da fisiologia, da calaçaria e agora torturava-nos saudades. Ivone volta à pátria, deixando cá meia dúzia de amantes que depenara a morrerem de saudades dos seus encantos. Antes de ir-se, deu a cada parvo uma estrelinha do céu, para que a tantas se encontrasse nela os amorosos olhares. Os 6 idiotas todas as noites ferravam os olhos, um no tarot, ela distribuíra as constelações em francês, outro no Écrevisse, outro no Chevelure de Berenice, o quarto no Bellier, o quinto em Antares e o derradeiro em Épée de la Verge. A garota morria de rir no colo de um Apache Montmartrino, contando-lhe a história cômica dos 6 parvos brasileiros e das 6 constelações respectivas. Liam juntos as 6 cartas recebidas a cada vapor, nas quais os protestos amorosos em temperatura de ebulição faziam perdoar a ingramaticalidade do francês antártico. E respondiam de colaboração, em carta circular, onde só variava o nome da estrela e o endereço. Esta circular era o que havia de terno. Queixava-se a rapariga de saudades, essa palavra tão poética que fora aprender no Brasil, o belo país das palmeiras, do céu azul e dos michês. Aicoimava-os de ingratos, já em novos amores, ao passo que a pobrezinha, solitária e triste, como ela Juriti, consagrava os dias a rememorar o doce passado. Eis explicada a razão pela qual nas noites límpidas ficava Inacinho à janela, pensativo, de olhos postos na chevelure de Berenice,
O sonho do moço era enriquecer as rápidas para reatar a gostosura do idílio interrompido. Ah, Paris! Balbuciava a meia voz nos momentos de devaneio, semicerrando os olhos no antegozo do paraíso. Sonhava-se lá, riquinho, com Ivone pelo braço, flanando no bois, tal qual nos romances, e a realização deste sonho era o alvo de todos os seus anelos. Jurar à amiga e ter com ela logo que a prosperidade lhe abastasse meios. O tempo, entretanto, corria sem que nenhuma piabanha de vulto lhe caísse na rede. Tardava a bolada. Entre os médicos antigos de Itaoca, o doutor Inácio gozava péssimo renome. Se renome péssimo pode ser coisa de gozo. Um bestinha, dizia um. Eu fico pasmado, mas é de sair da faculdade cavalgaduras daquele porte. É médico no diploma, na barbicha e no anel do dedo. Fora daí é um cavalo. E que topete, acrescentava outro. Presumido e pomadista como não há segundo. Não diz humores ou sífilis. É maluético. Eu queria era pilhá-lo numa conferência para escachar. O pai, já viúvo então, esse babava-se de orgulho. Filho médico e ainda por cima destabocado e bem falante como aquele. Era de moer de inveja aos mais. Elevava-o, sobretudo, sobre aquele alcaldourado de exprimir-se. Revia-se no filho o coronel. A terminologia inteira da ciência alopata, coisas em grego e latim, circunvolve naquela cabecinha, disse ele uma vez ao vigário, que o olhou de revés por cima dos óculos ao som daquele mirífico circunvolve. E assim corria o tempo entre as diabrites das duas ciências, a moça e a velha, com o entremeio dos belos vocábulos que o coronel nunca perdia de meter na falação. Entre mentes adoeceu o Major Mendanha, capitalista aposentado com 300 apólices federais, o Rockefeller de Itaoca. Deu-lhe uma súbita aflição, uma canseira e a mulher alvoroçou-se. Não é nada, isto passa, acalmou ele. Passará ou não, o melhor é chamar um médico. Qual médico? Isto é nada. Não era tão nada assim como pretendia. À noite agravou-se-lhe um mal-estar e o velho, apreensivo, cedeu às instâncias da esposa. Chamara qual deles, porém? Pois o Moura, disse a mulher para quem o da sua confiança era este Moura. Deus me livre, retrucou o doente. Aquilo é homem mal azarado, pois não foi quem tratou Zeca, Peixoto e Jerônimo e não esticaram a canela todos os três? O doutor Fortunato, então. Fortunato! Já esqueceu você do que ele me fez por ocasião do júri, o tranca? Cobrar 50 mil réis por um atestado falso? Não me pilha mais um vintenho, pirata. No doutor Elesbão não se falou, era adversário político. Chama-se o Galeno. É tão mosca-morto, Galeno, gemeu o doente com a cara de desconsolo. Andou anos a tratar Faria no hotel como diabético e já o dava por morto quando um curandeiro da roça o pôs saníssimo com um coco da Bahia comido em jejum. Eram solitárias os diabetes do homem, só se vier o filho de Inácio. Aqui foi a mulher quem protestou. E eu, a falar a verdade, prefiro a ruindade de Galeno, a má sorte de Moura e até o Elesbão. Esse nunca! Interrompeu o velho num assomo de rancor político. Eu prefiro o Elesbão do que a antipatia do tal doutorzinho. Os outros, ao menos, têm a experiência da vida, ao passo que Este o quê? Este Mendanha é moço bonito, que o que quer é dinheiro e pândego, você não vê? Qual? Emberrinchou o teimoso. Sempre há de saber um pouco mais que os velhos, aprendeu coisas novas. No caso de Inhanzinha Leandro, não a pôs boa no ápice. Também que doença, prisão de ventre. Seja prisão ou soltura, o caso foi que a curou. Mande chamar o menino. Olhe, depois não se arrependa. Mande chamá-lo, e já que não me estou me sentindo bem. Inácio veio, interrogou detidamente o major, tomou-lhe o pulso, auscultou-o com semblante carregado e disse depois de longa pausa: Não diagnostico por enquanto, porque não sou leviano como os certos por aqui. Sem auscultação e estetoscópio nada posso dizer. Voltarei mais tarde. Vê, disse Mendanha à esposa logo que o moço partiu.
fosse Moura ou qualquer dos tais, e já dali da porta vinha berrando que era isto mais aquilo. Este é consciencioso, quer fazer uma auscultação. Que? Estereoscópica, parece. Seja que for, quer fazer a coisa pelo direito, é o que é. Voltou o moço logo depois e com grande cerimonial aplicou um instrumento no peito magro do doente. Vincou de novo a fisionomia das rugas de concentração e concluiu com imponente solenidade. É uma pericardite aguda agravada por uma flegmasia hepático-renal. O doente arregalou o olho. Nunca imaginara que dentro de si morassem doenças tão bonitas, embora incompreensíveis. E é grave, doutor? Perguntou a mulher assustada. É e não é, respondeu o sacerdote. Seria grave se, modéstia de lado, em vez de me chamarem a mim, chamassem um desses matassanos que por aí rabulejam. Comigo é diferente. Tive no Rio, na clínica hospitalar, numerosos casos mais graves e nenhum perdi. Fique descansada que porei seu marido completamente são dentro de um mês. Deus o ouça, rematou a mulher acompanhando até a porta e já meio reconciliada com a antipatia. Então, perguntou o doente, fiz ou não fiz bem em chamar este moço? Parece, Deus queira tenhamos acertado, porque isso de médicos é sorte. Não é tanto assim, reguingou o velho. Os que sabem conhecem-se por meia dúzia de palavras, e este moço ou muito me engano ou sabe o que diz. Fosse Fortunato... E riu-se lá consigo ao imaginar as doencinhas caseiras que Fortunato descobriria nele. A doença do Major Mendanha ninguém soube qual fosse. O lindo diagnóstico de Inacinho não passava de mera sonoridade pelintra. Bacorejava ao moço que o velho tinha o coração fraco e qualquer maromba no fígado. Isto porque lhe doía a ele aqui no vazio, aquilo por ser natural. Confessá-lo com esta sem cerimônia, porém, seria fazer clínica à moda de Fortunato e desmoralizar-se. Além do mais, quem sabe lá se não estaria ali o sonhado lance? Prolongar a doença, engordar a maquia. Inácio não enxergava em Mendanha o doente, mas uma bolada maior ou menor, conforme a habilidade do seu jogo. A saúde do velho importava-lhe tanto como as estrelas do céu, exceção feita à cabeleira de Berenice. Como desadorasse a medicina, não vendo nela mais que um meio rápido de enriquecer, nem sequer lhe interessava o caso clínico em si, como a muitos. Queria dinheiro, porque o dinheiro lhe daria Paris com Ivone de Lambuja. Ora, o major tinha 300 apólices. Dependia, pois, da sua artimanha malabarizar aquele fígado, aquele coração, aquelas palavras gregas, e num prestidigitar manhoso reduzir tudo a uns tantos contos de réis bem sonantes. Mandou carta à francesinha. Os negócios melhoraram. Estou metido em uma empresa que se me afigura rendosa. Saindo tudo a contento, tenho esperanças de ainda este ano beijar-te sobre a luz da terna confluente dos nossos olhares. O velho piorou com a medicação. Injeções hipodérmicas, cápsulas, pílulas, poções. Não houve terapêutica que se não experimentasse desastrosamente. É mais grave o caso do que eu supunha, disse o doutor à mulher, e os escrúpulos do meu sacerdócio aconselham-me a pedir conferência médica. Os colegas da terra são o que a senhora sabe, entretanto submeto-me a ouvi-los. Não, doutor, Mendanha não quer ouvir falar nos seus colegas, só tem confiança no doutor Inácio Gama. Nesse caso... Inácio voltou para casa esfregando as mãos. Estava só em campo, com todos os ventos favoráveis. Paris corria-lhe ao encontro. Malgrado seu, na semana seguinte, inesperadamente, o raio do major apresentou melhoras. Sarava o patife. E a Inácio palpitou que com mais uma quinzena daquela ribação o homem se propunha de pé. Fez os cálculos. 30 visitas, 30 injeções e tal, 3 contos. Uma miséria. Se morresse, já o caso mudava de figura, poderia exigir 20 ou 30. Era o costume dos tempos fazerem-se os médicos herdeiros dos clientes. Serviços pagos em casos de cura e com centenas de mil réis, em caso de morte, reputavam-se incontos. Se os interessados relutavam no pagamento, a questão subia aos tribunais com base no arbitramento. Os árbitros, mestres do mesmo ofício, sustentavam o pedido por coleguismo, dizendo em latim Odi mihi cras tibi, cuja tradução médica é prepare-se você para me fazer o mesmo, que também pretendo dar a minha cartada.
Inácio ponderou tudo isso, mediu prós e contras, consultou acórdãos e, tão absorvido no problema, andou que à noite se deixava ficar à janela até tarde, mergulhado em cismas, sem erguer os olhos para a berenice estelar. O que a sua cabeça pensou, ninguém o saberá jamais. Tem as ideias para escondê-las na caixa craniana, o couro cabeludo, a grenha. Isso por cima, pela frente tem a mentira do olhar e a hipocrisia da boca. Assim, entrincheiradas, elas, já de si materiais, ficam inexpugnáveis à argúcia alheia. E vai nisso a pouca de felicidade existente neste mundo sublunar. Fosse possível ler nos cérebros, claro, como se lê no papel, e a humanidade crispar-se-ia de horror ante a si própria. Positivo como era Inácio, supomos que meteu em equação o problema das duas vidas. Primeira hipótese: cura do major igual a 3 contos. 3 contos era igual a Itaoca e pasmaceira. Segunda hipótese: morte do major igual a 30 contos. E 30 contos era igual a Paris, Yvonne, Bois. Depois dessa sólida matemática, esta navalhante filosofia: a morte é um preconceito. Não há morte, tudo é vida. Morrer é transitar de um estado para o outro. Quem morre transforma-se, continua a viver inorganicamente, transmutado em gases e sais, ou organicamente feito lucílias, necróforas e uma centena de outras vidinhas esvoaçantes. Que importa para a universal harmonia das coisas esta ou aquela forma? Tudo é vida. A vida nasce da morte. Eu quero viver a minha vida. Há óbices no caminho? Afasta-os. Fiquemos por aqui. Não há tempo para filosofias porque o Major Mendanha piorou subitamente e lá agoniza. Morreu. O atestado de óbito deu como causa mortes flegmatite complicada com necrose elipsoidal. Podia batizá-la de embolia estourada, nó cego na tripa, tuberculose mesentérica, estupor granuloso peristáltico ou qualquer outro dos 100.000 modos de morrer à grega. Morreu e está dito tudo. Morreu e o doutor Inácio apresentou no inventário uma conta de chegar a 35 contos de réis. Os herdeiros impugnaram o pagamento. Move-se a traquitana da justiça. Mói-se o palavreado tabelionesco. Sai das estantes caruchosos trabucos romanos. Procede-se ao arbitramento. Os árbitros são Fortunato e Moura, os quais disseram entre si: que grande velhaco! Mata o homem e ainda por cima quer ficar-se herdeiro. O tratamento alto e malo não vale 100.000 réis. Que vale a 200? Que vale a 1 conto ou 3, mas 35 é ser ladrão. No laudo, entretanto, acharam relativamente módico o pedido, sem dizer relativo ao quê. A justiça engoliu aquele papel, gestou-o com outros ingredientes da praxe e, a cabo de prazos, partejou um monstruozinho chamado sentença, o qual obrigava o espólio a aliviar-se de 35 contos de réis em proveito do médico, mas às custas da esvomordela forense. Inácio, adiante, embolsou os cobres e reconciliou-se com os 2 colegas, que afinal de contas não eram os cretinos que supusera. Colegas, o passado, agora para a vida e para a morte. Pois está visto, disse Fortunato. Tolo andou você em abrir luta com os que ajudam o negócio. O coleguismo, eis a nossa grande força. Tem razão. Criançada minha, ilusões, farofas que a idade cura. Que mais? Que voou a Paris, é claro. Voou e lá está sobre o palio da grenha astral, a passear com Yvonne no Bois. Ao pai escreveu: isto é que é vida, que cidade, que povo, que civilização. Vou diariamente a Sorbonne ouvir as lições do grande Doyen e opero em 3 hospitais. Voltarei não sei quando. Fico por cá durante os 35 contos, ou mais, se o pai entender de auxiliar-me neste aperfeiçoamento de estudos. A Sorbonne é o apartamento em Montmartre onde compartilha com o Apache de Yvonne o dia da rapariga. Os 3 hospitais são os 3 cabarés mais à mão. Não obstante, o pai cismou naquilo cheio de orgulho, embora pesaroso, não estar viva Joaquininha para ver o que alturas pairava Nico do sanhaço estripado, em Paris, na Sorbonne. Discípulo do querido Doyen, o grande, o imenso Doyen. Mostrou a carta aos médicos reconciliados. Isso de hospitais, gemeu o invejoso Fortunato. É uma mina. Dá nome. Para botar nos anúncios é de primeiríssima.
E o Doyen? Murmurou o baboso e embevecido pai. Não há como a gente apropinquar-se das celebridades. É isso mesmo, concluiu Moura, relanceando um olhar a Fortunato num comentário mudo àquele mirífico apropinquamento. E os dois enxugaram, a uma, os copos de cerveja comemorativa mandada abrir pelo bem-aventurado coronel. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aí da história do Inacinho Picareta. Eu agradeço imensamente a todos que chegaram até aqui com o vídeo e estão gostando aí das leituras. Eu peço que interajam com o podcast ou com o vídeo no YouTube, seja compartilhando nas redes sociais ou aqui no YouTube, né, engajando o vídeo com curtidas e comentários, porque isso nos ajuda muito a propagar esse conteúdo, porque os algoritmos entendem que o engajamento é relevante e oferecem esse conteúdo para outras pessoas. Então é isso, eu aguardo vocês no próximo episódio. Um super beijo e até!